Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Estamos juntos aqui mais uma vez, trazendo aqui pesquisas sobre história do Espírito Santo, do Brasil, o envolvimento do nosso estado com o restante do país e do mundo, né? O Espírito Santo sempre foi uma porta aberta para exportação, desde a cana, o açúcar refinado, as madeiras, né? O pau-brasil lá no começo da colonização, e depois os minérios, o café, né, principalmente, e depois os minérios e tudo saindo aqui pelo porto, aqui na minha frente, né, e indo para várias partes do Brasil e do mundo, né. Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês essa pesquisa de 2020 que eu encontrei no jornal Folha Ilustrada, publicada em 1934, falando sobre o patrimônio histórico do Espírito Santo, numa matéria meio histórica, turística ao mesmo tempo, assim, nos anos 30, os fortes de São Francisco e São João, e o texto diz assim: a capital do Espírito Santo guarda com orgulho relíquias e tradições históricas que remontam ao alvorecer da nacionalidade. É um texto dos anos 30, tá, pessoal? Já dei uma mexida nele, mas ele ainda está, né, com alguns termos que a gente nem usa mais. Por ali, por aquela nesga de terra abençoada, dominada primitivamente pela altivez dos aimorés, daquelas tribos indígenas, né? E também pela valentia bárbara dos tamoios, vai vendo os adjetivos. Caminharam os abnegados jesuítas, né? Os missionários da Companhia de Jesus, como Anchieta, etc., Padre Antônio Vieira, o Nóbrega, né? Pregando o evangelho, erguendo templos e criando aldeias, formando, enfim, os primitivos núcleos da civilização. Assim como Reis Magos, em Nova Almeida, também como a colônia de Benevente, né, lá no Iriritiba, que foi fundada lá no século XVI ainda, Guarapari também, né, com esses catequistas, né, esses missionários que vinham da Europa, assim como foi a fundação de São Paulo também, que Anchieta foi um dos fundadores da cidade de São Paulo, né. Entretanto, enfrentando a coragem, né, desses índios, né, tamoios e aimorés, né, com muito heroísmo, doce heroísmo, segundo diz o texto. Todo religioso é doce? Não, existem, né, historiadores que dizem que, pelo contrário, eram muito violentos e submetiam os índios a castigos e trabalho escravo. Então, né, a ferocidade selvagem, os apóstolos levavam como armas apenas a cruz e o rosário, né? Com o auxílio desses dois símbolos divinos, realizavam milagres da conversão do gentil. É assim que se chamavam os índios, né, nessa época, o gentil. Foi graças a essa cruzada luminosa de fé que os aborígenes abrandaram seus instintos, né, dobrando os joelhos para balbuciar as primeiras preces, entrando em contato definitivo com a civilização, reconciliando-se com os brancos e se aliando a eles na defesa do solo nativo. Que defesa, né? Como assim? Que defesa porra nenhuma, cara. O cara, ele tinha que se defender dos invasores portugueses ou dos espanhóis lá no Pacífico, né? É claro que aqueles índios do Pacífico foram muito mais aguerridos e chegaram até as vias da extinção lá no século XVI, com o Pizarro, né, que a gente conhece a história de astecas, incas e maias e toda aquela invasão das terras desses antigos civilizadores daquela terra, né, lá no século XVI e antes, né, já tinha 1000 anos que eles estavam lá, pelo menos, né, segundo o registro arqueológico. Então, lá eles foram muito aguerridos, né? A gente vê o que aconteceu com Montezuma e com outros grandes chefes dessas tribos, né, que viviam já lá desde tempos ancestrais, né? E no Brasil não foi diferente, não. Mas aqui o texto, né, fala sério, é um texto que diz que então os índios se ajoelharam ante a cruz e dali viraram aliados dos portugueses para defender o solo. Aí defender contra quem? Contra os holandeses, os piratas holandeses, os ingleses, os franceses, né? Mas foi assim que aconteceu, né? Eles opunham braba resistência aos invasores, os corsários, né, que são piratas, etc., bucaneiros, né?
vindos de todos os quadrantes do mundo, procuravam no novo continente riquezas virgens, assim como o português também, né? Dispostos a devastar a terra, pilhar, massacrar e reduzir os nativos à servidão. Então, assim, os portugueses não vieram para fazer nada disso, só os franceses, holandeses, ingleses, os corsários, né? Desse período remoto da iniciação da nacionalidade, restam por ali apenas alguns sinais, né, da cruz catequista, dessa cruzada, né, da qual Anchieta foi o maior apóstolo aqui no Espírito Santo, né. Entre os monumentos que documentam o esforço português na defesa do território, especialmente aqui em Vitória, né, que a gente vê aqui, ó, primeiramente o forte lá na Piratininga, né, que é ali que fica entre o Convento da Penha e o Morro do Moreno. Ali tem um grande forte que já tem 500 anos aproximadamente, né? Existem em Vitória 2 antiquíssimos fortes cujas ruínas, enegrecidas pelo tempo, evocam o heroísmo e a abnegação dos primeiros desbravadores daquele rincão privilegiado, onde o progresso hoje brilha em suas variadas manifestações. Vai vendo. Aqui, gente, nessa foto a gente vê aqui o antigo forte da Piratininga, que foi reformado ali no final do século XIX, início do século XX. Todos esses casarões aqui foram construídos no século XX já, né? Mas aqui era a primeira linha de defesa da Baía de Vitória. Você tinha que defender-se das invasões que vinham pelo oceano ou entravam lá no Piraém, lá em Camburi. Na Ponta do Tubarão entrava por lá também. E podia dar a volta no rio, lá no Lameirão, e dar a volta em Vitória e sair por aqui. Vindo daqui e entrar por aqui. Você podia entrar pelo oceano pelo lado de cá, ou dar a volta por Camburi, dar a volta na ilha e sair por aqui. Então, na Ilha do Boi, que vocês estão vendo aqui em cima, havia também uma defesa. Então, essas ilhas do Frade e do Boi, assim como a Piratininga, e assim como lá no farol de Santa Luzia, lá naquela pedra, havia ali canhões, canhonetes virados para o mar para defesa contra navios que entravam na Bahia. Então realmente houve várias dessas batalhas. A mais icônica foi a batalha dos holandeses contra o povo da Ilha de Vitória, que acabou dando como expoente dessa batalha a Maria Ortiz, que é a nossa principal heroína, a primeira heroína das lendas capixabas, digamos assim. Vamos chamar de lenda porque, né, existem poucos registros e tudo, veio tudo muito oral, e a gente não tem uma certeza do que realmente aconteceu. Ela foi essa heroína toda mesmo, realmente aconteceu aquilo tudo. Ela jogou água fervendo no comandante holandês. Bom, a gente vai ficar ainda estudando mais até encontrar evidências, né? Aí o texto, gente, fala então do Forte de São Francisco. A gente tem que lembrar que depois que você entrava na Bahia, dentro da Baía de Vitória, você encontrava logo o Forte de São João, que eu vou falar, e também o Forte de São Francisco, né? Que é esse aí, o São Francisco Xavier da Barra, que é o primeiro forte, que ficava na praia da Piratininga, e o Forte de São João, que é esse que vocês estão vendo aí, com seus canhões ainda, né, na década de 30, ainda era desse jeito. Estava tudo meio abandonado, mas ali pelos anos 30, o Forte São João virou um cassino. Ele foi comprado, arrendado, né? Foi arrendado da Marinha do Brasil, Ministério de Estradas e tal, foi arrendado e ali virou um cassino. Depois é uma história que eu posso contar em outro vídeo para falar desse cassino que as senhoras falavam mal, diziam que era a casa da perdição, etc, né? Então, já viu, tem o Forte São João, e aí tem aquelas guaritas, né? O Forte São João fica entre o Monte Penedo e o Forte São João. Ali há uma garganta até hoje por onde os navios entram, né? E havia essa proteção. A primeira proteção, como eu falei, era na Ilha do Frade, na Ilha do Boi e no Forte de São Francisco Xavier da Barra. Então ele fala que a vetusta fortaleza encontra-se na histórica praia da Piratininga, cujas areias foram palco do famoso poema místico da invocação da Virgem Maria, quando chegou aqui o donatário, né? O primeiro donatário, Vasco Fernandes Coutinho, escrito por Anchieta quando eram reféns dos tamoios. Atrás da fortaleza está o quartel do 3º Batalhão de Caçadores, que hoje é chamado 38 Batalhão de Infantaria,
unidade do Exército sob o comando atual do coronel Amaro de Azambuja Villanova, que a gente vê aqui na foto. Aqui teve um repórter, gente, da revista Noite Ilustrada, e aí você vê o comandante Villanova levando o repórter da revista para fazer um tour ali pelo Forte da Piratininga, né? Lembrando que em 1934 o presidente era o Getúlio Vargas, né? O forte foi reparado e utilizado como dependência do quartel, mas também seu traçado original, mas mantém, né, o traçado original. Ainda se conservam ali 8 antigos e pesados canhões, nos quais são visíveis o escudo e as armas de Portugal no tempo de Dom Sebastião. Da entrada do canal do Porto de Vitória, avistam-se então as seteiras e ameias do velho forte, né, construída há 232 anos. Né? Então eles falam aí que o forte foi construído no século XVIII, mas ele é anterior. No frontispício da fortaleza ainda se lê bem nítida a inscrição talhada em pedra dizendo o seguinte: reinando o muito alto e muito poderoso rei de Portugal, Dom Pedro II, nosso senhor, mandou fazer esta fortaleza Dom Rodrigo da Costa, governador e capitão-general deste estado do Brasil, ano de 1702. Não pode ter sido Dom Pedro II. Aí a gente tem que entender aí a inscrição, né, gente? A reforma foi feita por Dom Pedro II, já uma das muitas reformas no Segundo Império. Mas fala que o Forte da Piratininga foi construído em 1702. Né? É claro que antes havia outra fortaleza muito menor, né? Desde o século XVI que havia uma fortaleza para defesa da entrada da Bahia, que era importante, entre a Ilha do Boi e a Praia da Piratininga, ali no sopé do Morro do Moreno. Aí o Forte São João, que a gente vê aqui nessas fotos, mas não são fotos que você não consegue ver o Forte São João, né, gente, nas fotos. Aqui a matéria meio que vacilou, né? Ele tirou foto ali muito pertinho dos canhões, mas não bateu uma foto do forte, né? Ele foi construído em 1683, tá vendo? O Forte São João, já aqui dentro de Vitória. No reinado de Dom João VI. Aí tem um erro, não é Dom João VI, gente. Perdão. Ele foi construído em 1683. No reinado de Dom João VI, príncipe regente, lá no 1808 para frente, porque a rainha de Portugal era Dona Maria I a Louca, por ordem do conde de Sabugosa, este forte está situado na garganta do canal que leva ao Porto de Vitória, em frente a uma rocha semelhante ao Pão de Açúcar no Rio, que é o Penedo, que está aqui na minha frente. Hoje o local abriga o elegante e moderno Clube de Regata Saldanha da Gama, que preservou a parte mais importante do forte. Antes o forte ficava na linha d'água, como vocês estão vendo aqui nessa foto, quer ver? Cadê? Aqui está o texto, né? O forte, esse é o Forte da Piratininga, né? Que eu fiz essa capa aí para colocar no vídeo aqui no canal no YouTube, né? Aqui a gente vê uma foto linda, né? Aqui atrás é o Morro do Moreno. Aqui você vê o Forte da Piratininga nos anos 1920, né? E aqui antes havia uma fortaleza muito antiga, datada de 1702. Mas antes dessa fortaleza, que é aquela fortaleza redonda que vocês estão vendo aqui no meio, ó, hoje virou um café, você pode ir lá visitar, você pode passar a tarde lá, tirar fotografia, está aberto ao público. Antes havia uma outra fortificação mais antiga, do tempo colonial, lá do século XVI, século XVII, né? Porque havia a necessidade de se proteger a entrada da Bahia. O Forte São João foi reparado em 1726 pelo engenheiro José Antônio Caldas, por ordem dos governadores interinos da capitania da Bahia, sendo montadas 10 peças de artilharia. No Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, há uma planta deste forte elaborada pelo capitão-general Conde de Azambuja. Na murada que dá para o canal, encontram-se diversos canhões, estão lá até hoje, que hoje virou um café, tá, gente? O forte ficou abandonado um tempo, o governo do estado encampou, a prefeitura ficou aquela coisa, agora entrou num arrendamento e hoje tem lá restaurante, café, também está aberto ao público, tem uma cervejaria artesanal, você pode ir lá, ficar lá, passar a tarde, é muito aprazível, venta muito, tem árvores enormes, tudo coberto, bem bacana, e você pode ficar lá
o dia todo, a tarde toda, e ver os navios entrando pela baía, é muito legal. Então, na amurada que dá para o canal, encontram-se diversos canhões, e no cume do morro chamado Pão de Açúcar também há um reduto. Na época, até os anos 30, havia um reduto lá em cima, que é um reduto, uma guarita, digamos, né? E de lá o cara sinalizava para o forte embaixo que havia algum navio entrando na barra, saindo da barra, entrando na baía, né? Essas duas ruínas que atravessam os séculos evocam a infância da nacionalidade e as lutas necessárias para firmar a independência e a grandeza do Brasil. Então, deixa eu mostrar aqui. Forte de São João. Ele ficava na linha d'água. Esse é o Forte da Piratininga, tá, gente? Não é o Forte São João, não. Aí tem até uma outra foto bem boa aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui é o Forte da Piratininga. Esse formato ovalado, digamos assim, redondo, né, do forte, é onde ficava a antiga fortificação antes de 1702, nesse lugar, né? Aí a gente vê uma outra foto bem legal aqui também, ó, do pessoal fazendo ginástica ali nos anos 1910. Essa foto tem 120 anos, tá, gente? 110 anos, mais ou menos. E aí, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Forte de São João. Aí que a gente vê uma foto bem legal também da entrada. E aí a gente vê como está aqui nessa fotografia. Deixa eu mostrar para vocês. Nessa fotografia aqui a gente vê essa inscrição, né, da Coroa de Portugal, né, naquela época, em 1934, estava desse jeito, né? Mas a coisa foi reformada, né? Eles fizeram uma boa reforma ali para poder, nesse frontispício aqui, a gente vê aqui a Coroa de Portugal. Aí tem aqui uma assinatura de um tal Reed, de 1881, que deve ter havido ali uma reforma, né? E depois ficou desse jeito aqui nos anos 1930. Eles já haviam feito uma reforma, tá vendo? E você vê que nessa altura aqui, o forte ficava na água, bem na água mesmo. E aqui tem uma foto, gente, como eu falei com vocês, do cassino, né? Esse é o cassino. Isso aí foi arrendado ali pelos anos 1930. E aí o forte fica aqui embaixo. Tá vendo onde está essa quadra de basquete aqui embaixo? Aqui era o antigo forte. Aí foi levantado um segundo piso, um terceiro piso, né? Aí aqui em cima ficavam o cassino, o grande varandão que dava para a entrada da baía. Assim era o cassino, tá vendo? Aí, ó. Esse é o cassino. O cassino do senhor Sandoval, que montou o cassino. Mas o forte é bem interessante, tem umas gravuras bem bonitas aqui, ó, com as armas do Império. Já tinha essa assinatura do tal do Reed, eu me enganei, é 1848, não é 1881, me enganei redondamente. Tá aqui 1848, que deve ter havido ali já uma reforma, né, dessa entrada aí do Forte São João, né? E deixa eu ver o que mais, deixa eu ver se eu encontro aqui uma foto, daquelas fotos bem antigas mesmo do forte, bem na entrada da baía, e você podia ver. Eu tenho uma foto do Victor Fronde, né, que é uma foto ali da época em que o imperador esteve no Espírito Santo. Tá vendo essa foto? Assim era o Forte São João em 1860. Olha lá. Aqui está o Penedo, aqui em cima de mim. Esse é o Penedo. Aqui lá em cima havia um reduto, onde um guarda poderia avisar da entrada de navios aqui, vindo da barra, daqui na minha frente, entrando aqui na baía. E aqui você vê o Forte São João como era, tá vendo? Ele só tinha esse primeiro pavimento na linha d'água. E os canhões estão aqui, ó. Aqui a gente vê os nichos, 1, 2, 3, 4, 5, eram 8 canhões. Era uma linha de 8 canhões, só que na época das invasões holandesas e francesas, inglesas, havia muito mais canhões. É claro que a gente nem sabe como é que Vitória conseguiu se proteger dessas invasões, porque no caso da invasão holandesa, o capitão veio com 8 naus, né? Vitória tinha 5.000 pessoas, menos 3.000 pessoas. Como é que a cidade se defendeu, né? É incrível. Mas se defendeu e conseguiu colocar os holandeses para correr.
E há muito mais fotografias. Essa então é a foto mais antiga, ela data de 1860 e aí a gente consegue ver exatamente como era Vitória em 1860. Aqui a gente fala em capixaba, aqui à direita vocês estão vendo aqui, ó. Quando se fala em capixaba, que significa roça de milho, é exatamente aqui que havia uma enorme roça de café, de milho. Aqui tinha uma espécie de fazenda, uns sítios, né? Eram vários sítios ali, o pessoal plantava, tá vendo? Aqui tem uma enorme plantação aqui, que eu não sei se é café ou se é milho mesmo. É daqui que vem o Coronel Magalhães, que é o meu bisavô, meu trisavô paterno, né? Meu bisavô paterno. E a minha avó Maria veio daqui, do morro, aqui em cima, dessa capixaba aqui. Então, pessoal, é isso aí, né? Essa então é uma matéria que eu trouxe para vocês aqui da revista Noite Ilustrada, de 2 de maio de 1934, que está aqui no Facebook, se você quiser olhar com mais detalhes, né? Ler o texto bonitinho, no original. Eu dei uma mexida porque tem muitas palavras que são estranhas, que a gente não usa mais. Eu achei melhor dar uma melhorada no texto na IA, né? E aí fica melhor da gente ler. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Se você tiver uma sugestão para dar, por favor, entre em contato comigo aí nos comentários, né? Você pode curtir, compartilhar, comentar, descurtir também, pode deixar um dislike, não tem problema, a gente vai melhorar na medida do possível. Já melhoramos alguma coisa, vamos melhorar mais. Essa iluminação e tudo, né? Hoje é dia 20 de janeiro de 2025. Eu não gosto de botar data, mas de vez em quando eu boto data em um vídeo ou outro para poder estabelecer um cronograma de pesquisa, estudo, leitura. Então valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.